Vamos então iniciar nos entregando na mão de Jesus, agradecendo por essa oportunidade que Ele nos dá de podermos receber seu amor, o seu carinho e a luz que nos ilumina e nos fortalece. Vamos cerrar os nossos olhos, orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Vamos também levar a nossa gratidão ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, todos que estão sempre junto conosco, nos ajudando a superar todas as nossas dificuldades. Esta equipe maravilhosa que está sempre junto conosco. Que a luz divina os ilumine cada vez mais. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações nesta noite. Muito bem. Nós, continuando o nosso estudo do nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 2. E hoje nós vamos fazer o item 5 do capítulo 2, que tem o título de Ponto de Vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens. Quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz, sabendo que está em lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim, voluntariamente, uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros. Tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade.
onde tudo parece grande, os homens de projeção como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe, e lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Muito bom. Está aí, então, o ponto de vista, o item 5. Nosso irmão Davidson vai nos trazer mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Olha, no tocante à ideia precisa que se faz dessa vida futura, né? Quando fala em futuro, geralmente a gente gera muitas imaginações, tudo bem? Mas quando a gente tem essa noção, portanto é um privilégio saber isso, proporciona uma fé inabalável perante o que está por vir. E, logicamente, isso provoca mudanças enormes sobre o moral do ser humano. Deve-se considerar também que a mente é da natureza. Ao perceber que algo vai melhorar, naturalmente ela fica feliz, a pessoa fica feliz. Portanto, a fé, o acreditar no futuro, proporciona isso. Se você não acredita no futuro, não tem como, é o contrário, né? Não tem como você ficar feliz. Você está definhando, você está, ok? Não tem sentido você ficar feliz. É lógico. Né? Agora, se nós interpretarmos bem a Bíblia, percebe-se que a vida continua após a morte, conforme nós estamos conversando aqui. Eis aqui algumas comprovações. Está lá numa carta de Paulo aos Coríntios, essa cidade que dá um trabalho danado. Não a cidade em si, mas a igreja. Né? Paulo teve que mandar muitas cartas para Coríntios. E está lá na primeira carta para Coríntios, cidade na Grécia, 15 e 22. Olha só que interessante. Olha. Em resumo, esse versículo 15 até 22, vou resumir ele aqui para nós ganharmos tempo. Ele indica que todas as pessoas que viveram e viverão na Terra ressuscitarão. É só você ler, você percebe. Só não percebe quem não quer. Tá? Vale aí, fica como tarefa, eu não vou ler em detalhes, senão a gente toma conta do tempo. E outros versículos da Bíblia que falam sobre a vida eterna. Mas o que é vida eterna? Se é vida eterna. Mas é vida? É vida. Está lá escrito, gente. É vida eterna. Inclui aí, alguns versículos dizem, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único, lá está unigênito, que traduzindo é único, olha, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. O que mais? Precisa pôr em neon na Avenida Paulista, na Faria Lima? Pô, tá claro, tá claro. Ou lá em Nova York, que está na moda, lá naquele painel. Pois é, tem mais, olha. Pois é, o salário do pecado é a morte. Está escrito lá. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou aqui reforçando alguns versículos. Olha, o Espiritismo, por sua vez, ele veio reforçar essa mensagem divina, nos trazendo essa grande esperança do futuro. E a vida continua. A vida continua. Não só na teoria, quanto na prática, uma vez que, aí comprovando o Espiritismo, que nas reuniões
quem participa de esclarecimentos e de desobsessão, é muito comum nós conversarmos com espíritos que estão vivos no plano espiritual. Eles estão vivos. E alguns nem percebem que morreram. É muito interessante. Então, é uma comprovação maior do que esta. Para quem participa, não tem como, né? O médium recebe, e ali você tem aquelas conversas maravilhosas, a gente aprende muito, quem está atuando firmemente nessa área. E o espírita que estuda, sabe aquele que estuda? Estudar não é ler, viu? Estudar é pesquisar, é mergulhar, é desconfiar, é questionar. Nos princípios judaicos, eles combinam, ó, um tem que fazer o contraponto. Quando surgem grupos de discussões, ó, um tem que fazer, eles escolhem quando não surge voluntário. Você vai fazer um contraponto, para ter um debate, para mergulhar. Isso é estudar, olha, pesquisar o que você acha disso. Portanto, o espírita que estuda e pratica sabe que as leis de Deus consideram, portanto, que a vida continua e que devem ser respeitadas com muita seriedade, muita disciplina, tudo bem? As leis de Deus. Uma vez que fora disso, nós não vamos ter um futuro com paz, mas a vida continua. Não vai ter um futuro sem expiações e até com ausência de liberdade para se desenvolver no intelectual e no moral, se nós, lógico, isso a gente consegue depois que a gente provoca a reforma íntima. Tudo bem? A vida continua, mas a gente temos que saudar quando o passado vem nos cobrar. Saudar quando o passado vem nos cobrar. Agora, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida no corpo se torna simples passagem. Olha bem, simples passagem, uma breve estadia, é dito no texto, num país ingrato. A gente fala ingrato considerando o estágio que nós estamos, mas se for ver bem, eu até alteraria esse texto com o maior respeito, porque eu volto a enfatizar, é a misericórdia divina que permitiu nós estarmos aqui. Então, por mais que ocorra uma série de problemas, nós temos que estar agradecendo. Eu me sinto em débito no agradecimento. E aí as mudanças, tribulações dessa vida não passam de incidentes que faz parte para a gente evoluir. Nós já discutimos muito sobre isso. E tem uma curta duração, considerando aí a eternidade. Indiretamente, isso me faz lembrar de uma das minhas avós, que ela dizia, olha, o dia de amanhã sempre será melhor. Não esquenta com isto, não. Olha que frase poderosíssima. Eu não entendo porque as mães e as vós não usam frase, não usaram algumas, né? Mas olha que frase fortíssima e que me influenciou. Uma palavra influencia. Nós não podemos poupar oportunidades nesse sentido. Para os netos, para os filhos. Olha, o dia de amanhã sempre será melhor. Não esquenta com isso, não dá moral para isso, não. Avança. Olha que maravilha. O verdadeiro espírita, o verdadeiro, aquele que está ali, está firme no propósito, ele tem consciência que a vida material tem finalidade de ajustar aí as expiações, obter provas visando o futuro, conforme nós já comentamos. A não ser que você não tire o proveito esperado da vida, eu digo, no final do dia, como Santo Agostinho, nós já comentamos várias vezes, refletir, o que eu aprendi hoje? O que eu me curei? Ou percebi necessidade de cura? O que eu me libertei? Sabe essas prisões mentais? Pessoas que têm receio até de se posicionar, o que eles vão pensar ao meu respeito? Fica rolando. E é engraçado que a gente se preocupa com o que os outros vão pensar, e muitas vezes não tem nada a ver com o que nós estamos pensando, é uma preocupação. E com isso desperdiça uma boa parte da vida, não sendo o eu verdadeiro. E perdendo tempo com coisas que não agregam valor. Se a gente somar quanto tempo desperdiçado com discussões desnecessárias, enfim, não vale a pena. Nós temos que contabilizar, né? Já pensou saindo daqui, chegando lá no plano espiritual, falou, irmão, você viveu 90 anos, 30 anos na cama dormindo,
Uma boa parte desse tempo dormindo você não nos ajudou, você ia lá para as baladas, enfim, durante a noite dormindo. E acordado 60 anos. Nós calculamos aqui 40 anos assistindo televisão, nas mídias sociais, em coisas. Sim, um pouquinho ajuda, mas foi muito. 40 anos. Caramba! E você quer voltar? Eu quero voltar, eu preciso acertar, eu estou em débito. Irmão, entra na fila, entra na fila. Tem bilhões querendo entrar. E, principalmente em alguns países autoritários, não pode ter ali um ou dois filhos, e em outros países do primeiro mundo não querem ter mais do que um ou dois filhos. Então a fila está grande, irmão. Mas, enfim, a morte nada mais é do que, a gente sabe, essa mudança de plano. E não deixa de ser essa porta que se abre, podemos dizer aí, que se liberta, que provoca uma libertação. Nós saímos daqui, as faculdades ficam ampliadas, e de alguma forma, no texto é dito que é como se entrasse numa mansão de bem-aventurança e de paz. Lembrando que nós estamos numa escola, hospital e prisão. Então, sair de um hospital, sair de uma prisão, pega a felicidade dessas saidinhas, que não sei quando vai acabar, já deve estar para acabar, né? Dessas saidinhas, na minha opinião, e por favor, não quero entrar nesse campo, dessa saidinha do pessoal, né? Você vê a felicidade deles, né? Na saída de um hospital, não é verdade? Mas aqui, por favor, são opiniões, tá? Considerando aqui o jogo da coisa. Em outros países a saidinha funciona muito bem. Aqui no Brasil, não sei por que não funciona, mas eu não quero entrar nesse campo, hein? Eu sei que pode ter jeito, pode levar para um lado crítico, não é esse o objetivo. É apenas uma opinião. Conheço países que funcionam muito bem a saidinha. A saidinha dos presos, né? Vocês me entendem que tiveram ali uma boa performance, mas que não é bem o que acontece no Brasil. Mas, enfim, que Deus abençoe a todos. Sabendo, olha, vamos lá, sabendo temporariamente que a nossa, não é definitiva a nossa estadia aqui, onde nós encontramos, por isso tem que tomar muito cuidado com os apegos, né? Nós devemos ter aí menos atenção às preocupações da vida. Eu estou lembrando de um amigo que eu falei, caramba, o que você mais gosta de fazer? Eu perguntei para ele, ele falou, eu adoro planejar. Eu não gosto de me preocupar, não. Eu gosto de ter um plano B, um plano C. É um camarada que usa a riqueza do pensar gratuita. Eu não gosto. De vez em quando não tem jeito, porque a gente não é perfeito, ele comentando, né? Mas eu gosto de planejar direitinho. E aí, consequentemente, eu não me preocupo tanto, sabe? Sabe aquelas pessoas que vão agindo no impulso, compra coisas que não precisa, num valor que não pode pagar. Então tem de tudo, né? Aí vem a dor. A dor é um grande agente de transformação. Resultando daí, quando você consegue equilibrar isso, né? Uma calma de espírito fantástico quando você elimina. Tem pesquisas aí que comprovam que as pessoas que agem são muito mais dinâmicas, que praticam, sabe? Não fica lá paradão, sabe? Pessoas teóricas ali, mornas, parece estar sempre em cima do muro. As pessoas que agem, nós viemos aqui para agir, né? Elas estão mais livres de preocupações, principalmente preocupações que não agregam valor. Existem estudos que 40% das coisas que nós nos preocupamos fazem parte do futuro. 40%. Por isso que a população no planeta está ansiosa. 30% são pensamentos de distorções, falsas notícias, essas coisas todas, de situações que fizeram parte também do passado. Olha aí, ó, 40% futuro, 30% pesquisa. E 12% só tratam de assuntos que não são da conta dele. Quer dizer, 12% das preocupações, a pessoa está ali, não é da conta dele, ele está lá preocupado. O técnico do Palmeiras. Irmão, tudo bem, você deve torcer, é gostoso, tá, mas, irmão, foca mais, cara. Foca. É legal torcer, eu não vou entrar nesse campo. E entra naquelas novelinhas mexicanas, venezuelanas, que são piores, nem dizem as novelas venezuelanas.
E brasileiras. É piada, né? As novelas brasileiras. Mas, enfim, tem gente que gosta, não vou, por favor. Estou emitindo opiniões a respeito. 10% estão relacionadas com doenças imaginárias. Pesquisa! Assistiram lá um programinha da televisão que vai sempre um médico lá e de repente, um domingo à noite, você fica esquisito. Eu não sei se continua isso. Não. Bom, já entra na segunda encarnação. Será que eu tenho esse problema? A imaginação. Então, dá para imaginar. Bom, em resumo, 92% das nossas preocupações, não estou generalizando, tem exceções, não justificam. Pô, cara, 92% é piada. Aí tem que sofrer mesmo. Tem que sofrer. Pô, a gente conversa, tem aí informações a dar com pau de todo lado, e a pessoa ainda está nessa. Aí tem que sofrer. Deixa. Então, o que a gente pode fazer com um caso desse? São escolhas. Somente 8% das preocupações são justificáveis. Ou será que é nós que trazemos problemas para nós? É lógico. Então, olha, fica um exercício. Relacione as suas preocupações e classifique-as. Põe lá do lado. É imaginário, não é imaginário. É imaginário. Relacione as preocupações. É real. Mas planeja da próxima vez para não virar preocupação. Com isso, o seu foco passa a ser o desenvolvimento espiritual, porque nós estamos falando de espíritas verdadeiros, firmes, que estão se esforçando. Portanto, aí, respeitar os valores do espírito que estão evoluindo, evoluir esses valores, aperfeiçoar os valores do espírito. Passa a se esforçar para se tornar, que está lá no Evangelho, o homem de bem. E a mulher de bem também. Na época foi colocado dessa forma. Por sua vez, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Foca aqui. Sem nenhuma certeza quanto ao futuro e dá tudo. Ele foca no presente. Sim, nós só temos vida no presente, sim, mas nós temos que ter consciência, planejar esse futuro. Lembra, plantando no bem, nós vamos colher o bem. Pensando no bem, sentindo no bem, falando no bem, agindo no bem, eu vou ter uma colheita satisfatória lá na frente. Não importa o local onde a gente esteja, não importa o país, a cidade, e nenhum bem, divisando, podemos dizer, é mais precioso do que as da terra. Tudo bem? Ele foca nas coisas da terra, da materialidade, a pessoa que está ali focada no presente. E o texto faz uma comparação com uma criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E tem a ver, somos crianças espirituais. Quem está nesse estágio? Criança espiritual. Com isso, atrai espíritos pertinentes àquela frequência, sabe, aquele apego a coisas materiais. E uma vez que o foco é nas coisas da terra, naturalmente, nas coisas da terra, da matéria, naturalmente atrai os 7, ou melhor, começa a navegar nos 7 pecados capitais. Vamos relembrar lá: ira, preguiça, avareza, inveja. Quando falo em preguiça, faz lembrar aquela corridinha do coelho e a tartaruga, né? O coelho ali sai na frente com aquela velocidade, depois ele para curtir o presente e descansa embaixo de uma árvore, numa corrida, tá? Mas, por favor, e aí a tartaruga passa devagarinho e sempre, né? Olha, e passa e ela vence a corrida. Me fez lembrar aqui a preguiça, tá? O coelho. Historinha de livros. Quando tinha essas historinhas bonitas nas cartilhas, parece que tiraram essas cartilhas, né? Enfim, mas vamos lá. Preguiça, avareza, luxúria, soberba, gula. Olha que interessante. E eu já contei, bom, enfim, a gente sabe aí, não é fácil, são experiências. Por favor, não estou criticando as pessoas, não estou julgando as pessoas, mas as ações nós temos que julgar. Todos nós julgamos. Tem aí um equívoco no meio religioso: não julgueis para não ser julgado, não condeneis para não ser condenado. Jesus estava dizendo a ação. Inclusive, Jesus, quando fala, não dê pérolas aos porcos, ele está julgando os judeus. Não,
Ele está julgando a ação dos judeus que eles não vão entender. Quando ele fala incrédulos, ele está julgando as ações dos apóstolos. Então é muito importante isso. Não deixem de julgar as ações. Nós não podemos julgar as pessoas. Pessoas que estão ligadas à matéria, nós temos que respeitar. Está no estágio dela. Tá? Então, eu estou comentando aqui a importância de tomar cuidado com o apego. Só isso. Mas se a pessoa está apegada à vida material, nós temos que respeitar. Nós temos os nossos apegos. Ok? É muito importante essa fala. Tá? Todos nós. Vocês estão julgando o que eu estou falando? Está errado? Não. Está certinho. Se eu não julgar, eu não aprendo, eu não me curo, eu não me liberto. Eu passo aqui inerte, morno. Julgue as minhas palavras, eu faço questão. Todos nós somos julgadores e devemos ser julgadores das ações, não das pessoas. Estou reforçando isso, porque tem uma confusão no meio religioso. E olha só, e não há o que não faça para conseguir esses bens. É interessante. Eu estou lembrando de alguns casos, né? Tem uma amiga minha que é amiga de um camarada milionário e ela comentou comigo que ele comprou o carro do sonho dele. Ele conquistou com muito trabalho, né? E depois que ele comprou o carro, um carro importado, hein? O camarada... E ele ligou para ela, são muito amigos da família dela, né? Ligou para ela e falou, olha, lembra que eu falava que eu queria comprar aquele carro? Eu não senti nada. E olha só a maturidade. Lógico, o carro é importante, nós temos que ter um carro, tal. Por favor, interpretem bem. Mas isso ela comentou hoje comigo de manhã, e nós estávamos conversando, e ela falou, ele virou para mim e falou, olha, caramba, eu mudei muito, porque eu não estou valorizando ter esse carro como eu valorizava. E ela falou, olha, possivelmente você está caminhando para valores mais espirituais. Ela mandou bem, né? Então, olha que interessante, como a fala, ele precisa de carro e tal, e ele chegou a essa conclusão, o carro está lá, ele olhou para a galera e falou, o que mudou na minha vida? Interessante a reflexão dele. E não há o que não faça, se esforçam demais, e qualquer perda nesse sentido, ou engano, uma decepção, esses camaradas materialistas, né? Uma ambição, né? A hora que perde, meu Deus, aí floreia, o orgulho vai ao máximo, a vaidade, se sentem feridos, enfim, gera angústia, cai a frequência, uma verdadeira tortura, uma perda para um camarada desse. Né? Uma tortura, né? Mesmo tendo consciência que ao morrer não leva nada daqui. Em alguns casos vira uma doença esse apego, vira. E eu estou lembrando de uma senhora holandesa lá de Olambra 1, lá perto de Campinas, e eu estava lá para convencê-la, eu devo ter comentado essa história aqui, acho que não, e eu estava lá para convencê-la a vender apenas uma parte uma gleba de terras que eles tinham dentro de Olambra, quase no centro, para lotear, para ela saldar uma dívida. O filho que pediu para eu estar lá para convencê-la. E ela virou e falou, olha, para nós europeus que sofremos muito, vender uma terra é como tirar uma parte do corpo. Eu lembro que eu falei, olha, é preferível a senhora perder a mão do que perder o braço, do que perder o corpo. Enfim, dá para imaginar a conversa que nós tivemos. E ali eu percebi o apego dela. Gente que veio da Europa, a gente compreende, veio de uma escassez danada e conseguiu aqui obter bens com muito trabalho, hein? Lá eles trabalham, hein? Ali é bem diferente do Nordeste, que ali não trabalha. Ali a maior parte é só, eu não vou entrar nesse campo, salário de desemprego, aquela coisa. Ali eles trabalham, aquilo eu vi. Sábado, domingo, à noite, olha, ali eles pegam pesado. Né? Bem diferente de umas partes do Brasil que precisam acordar para o trabalho. Né? Precisaria ter um Chico Xavier divulgando mais lá a importância do trabalho. Enfim, eu não estou generalizando, tem setores em algumas regiões, aparentemente a maior parte não trabalha, mas tem gente que trabalha nesse meio. Portanto, as coisas da vida material geram apego. Está bem claro? Tudo bem? Se ocorre
Se tem apego, existe o medo. Se tem o medo, gera o estresse. Importante isso. Tem apego, gera medo de perder. E se tem medo de perder, gera o estresse. Eles estavam com uma multa lá, elevadíssima, e se loteasse ia resolver, e foi o que eles fizeram, graças a Deus. Olha, colocando o ponto de vista de onde considera a vida aqui, no corpo onde nós estamos, no lugar mesmo, onde nós nos encontramos, as proporções mudam. Enfim, a gente assume, de alguma forma, tudo que nos rodeia. É interessante a vida material. Faz parte da escola, hospital e prisão, mas nós temos que ter uma consciência plena. O mal que o atinge, como o bem que toca nos outros, adquire uma grande importância aos olhos. A gente sofre, a gente fica envolvido no que nós estamos vendo aqui. E aí ele coloca de uma forma muito interessante, aquele que se acha, fazendo as devidas comparações no texto, que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, né? Mas a partir do momento que essa pessoa sobe numa montanha e olha de cima, praticamente tudo fica muito pequeno, os homens, as pessoas. E para perceber isto e alterar esses valores da vida, eu não tenho dúvida que exige muitas reencarnações. Muitas reencarnações. Perceber que todos nós aqui estamos caminhando, essas diferenças, esses preconceitos, pós-conceitos, tudo isso que a gente vê aí no cotidiano, é muito pequeno perante tudo que nós podemos realizar. Então, olha, lógico que isso exige muita reencarnação. Uma reencarnação só, nós sabemos que é muito pouco. E com o tempo a gente percebe que o sentido maior da vida é se desenvolver na inteligência do amor ao próximo, sem sombra de dúvida. Não é verdade? E é o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. Eu estou aqui de passagem. Olha bem, hein? Ele capta, ele muda, fala, olha, eu tenho que focar nesses desenvolvimentos. Eles que vão contar ponto lá na frente. Eu estou investindo em algo perecível, não é verdade? Eu estou investindo em algo que lá na frente não vai contabilizar. Portanto, nós temos bastante teoria nessa área. E, portanto, muitas oportunidades para quem investe e planeja o futuro. E daí se segue a importância, dada aos bens terrestres, se percebe que ela tem uma razão inversa da fé na vida futura. Tudo isso é possível com equilíbrio. Não é fácil, nós estamos aqui numa teoria. Na prática, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil desapegar, por favor. Eu estou num processo ainda, eu posso falar por mim, tá? Não é fácil. E como entender uma pessoa que sabe que não vai levar nada daqui e que tudo que ela faz ao próximo se eterniza? Foi o caso do Jô Soares, que mandou uma psicografia recentemente, e eu vou falar com as minhas palavras, né? Ele falou, olha, só fica o que nós doamos, não o que retemos. Jô Soares mandou essa psicografia, é mais um reforço, uma pessoa famosa contribuindo e influenciando. Eu tive o prazer de conhecê-lo aqui em Bauru quando ele veio no show da Ducal, famosa Ducal na época, que era uma rede de lojas, uma pessoa extremamente simples. Eu estava ali no momento certo, no lugar certo, e tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu sempre o admirei, os papéis que ele trazia na época como humorista. Simples, deu uma atenção para mim de igual para igual. Eu era um moleque, eu tinha 17 anos, 16. Certa vez estava com um bilionário mesmo, ele tem mais de 1 bilhão. E um amigo, fazia uns 10 anos que eu não via, e ele, conversando, ele já havia comentado com ele, falou, cara, você não vai levar nada daqui, hein? Planeja direitinho.
E hoje ele tem muitos colaboradores, ele falou para mim, ó, ele olhou, ele trabalha muito, ele confidenciou algo para mim, olha, os meus colaboradores vivem melhor do que eu. Isso me deixa muito feliz. E eu percebo que quanto mais a empresa cresce, menor eu fico. E eu sei que a minha missão é gerar empregos. É gerar muitos empregos e garantir os empregos. A empresa, quando é muito grande, o risco é enorme. Nessa linha de raciocínio, eu tenho 3 minutos de valores cristãos, não tem como a gente não pensar no amor que Jesus Cristo trouxe. Eu vou trazer uma informação aqui que eu já havia comentado indiretamente, mas bem rapidinho. Há 85 anos atrás, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ela iniciou um estudo científico sobre a felicidade na história da humanidade. O estudo sobre esse desenvolvimento adulto, né, começou, portanto, em 1938, então é calcular aproximadamente, tá? Com cerca de 700 adolescentes. Eles foram acompanhando esses adolescentes, uma parte estudavam na universidade e uma outra parte em bairros muito pobres, que não tinha aquecimento, lá faz muito frio em Boston, jovens pobres que não tinham nem água encanada, enfim, eles acompanharam, tá? Os jovens, um deles, inclusive, virou presidente dos Estados Unidos, eles não comentam, e a pesquisa, os acompanhando eles durante todo esse período, nas dificuldades, nas alegrias, no estado físico, eles mediam a saúde mental, e esse professor Robert Waldinger, eu vou chamar de Robert apenas, tá? Ele, professor de psiquiatria lá na universidade, ele que é o diretor atual dos estudos. Ele disse que, guardem bem, que a qualidade dos nossos relacionamentos, a qualidade, não é a quantidade, a qualidade dos nossos relacionamentos é o principal indicador da nossa felicidade e saúde à medida que envelhecemos. Ele pesquisou, isso é prático, e a surpresa da pesquisa foi de que as pessoas que têm relacionamentos mais calorosos permanecem fisicamente mais saudáveis à medida que envelhecem. A questão que surge é como os relacionamentos podem torná-lo menos propenso a desenvolver aí problemas de saúde, enfim, de maneira geral. E eles perceberam na pesquisa que a solidão e o isolamento são estressantes. Guardem bem, se algum incômodo acontece com você, um estresse, você tem alguém para confidenciar, isso é amenizado e diminui o estresse. Eles descobriram que os que tiveram longevidade praticavam isso. Mas se você não tem ninguém assim, vive sozinho, isolado, eles acreditam que o corpo sofre com isso. E ele comenta que nós somos animais sociais. Eu vou parar aqui, nós estamos em cima do horário, mas guardem bem. Se nós queremos viver bem e mais, caminho, a verdade e a vida de Jesus, que ele falou. Não faça aos outros que não queiram que te façam. Mas aqui o estudo se aprofunda no cristianismo, que é investir em amizades, em relacionamentos, para a gente viver mais, bem e melhor. Eu paro aqui, você vê que tem tudo a ver, que Deus abençoe a todos e viva a vida. Viva a vida e vamos agradecer tudo que nos acontece. Que assim seja, que todos nós tenhamos uma extraordinária semana, com a graça de Deus. Muito bom. Vamos então dar continuidade. Vamos passar a mensagem agora do Dr. Deolindo. André, você tem a palavra, por favor. O tema de hoje, né, fala aqui, o título é o ponto de vista, né? Cada um tem seu ponto de vista. Né? Basta, né, parar um pouquinho e interpretar, né? Porque dentro da filosofia nós podemos olhar por vários lados, várias interpretações, umas corretas, outras erradas, mas o importante é utilizar a inteligência que Deus deu para que assim consigamos nós, né, fazer com que ela esteja ativa, né, de preferência sempre naquilo a qual o bom senso fala, né, porque senão a gente acaba
por se desequilibrar. Mas tem aqui no texto, logo a primeira frase aqui, né? São 4 linhas, olha. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre a qual eles examinam a vida terrestre. Olha só aqui, ó. Algo no comecinho aqui, que maravilha que é essas 4 linhas aqui, né? E qual o ponto de vista que eu acredito que nós podemos dar a esse ensinamento de hoje? Primeiro, né, nós que estamos na doutrina espírita, temos consciência que somos espíritos, criados simples e ignorantes, né, com um caminho longo de aprendizado e de evolução. Tá, mas e quem não está na doutrina espírita, que não acredita na reencarnação? Tem que acreditar que é uma alma encarnada, ou uma alma que está presente nesse planeta, com obrigações de cumprir aquilo que Deus quer. Se ele acredita que não existe vidas futuras ou a pluralidade das existências, como nós assim falamos. Ah, mas eu sou ateu, não acredito nem em Deus. Qual a obrigação? No mínimo, né, acreditar de que o bem tem que ser feito. E que o dia a dia é para tudo e para todos. Quando nós começamos a olhar dessa forma, veja, independente do contexto religioso, né, nós precisamos começar a valorizar o que é a vida e entender como é constituída a vida. Olha que ponto de vista é esse, na minha opinião. Então, o que é a vida? A vida se restringe apenas ao acordar, ao levantar, ao se alimentar, ao se higienizar, o se divertir e o descansar? Não, ela é muito mais ampla. E o primeiro ponto, nós como espíritas temos uma consciência plena de que a vida tem que ser vivida de forma digna, né? Para que assim então adquiramos nós experiências positivas e as negativas sirvam, né, como aprendizado para que não voltemos a cometer erros. Porque tudo é importante nesta vida. O acerto e o erro. Depende de como nós olhamos para ela e como nos portamos perante ela. Né? Daí nós temos a nossa vida diária. Vamos pensar já direto, né, no contexto de adultos. Nem vou entrar nas fases, né, de desenvolvimento, desde o embrião até o adulto. Mas como adultos já bem conscientes, onde já temos nós noção clara das nossas responsabilidades. A gente pode ter noção clara da nossa responsabilidade, primeiro por nós mesmos. Temos nossas responsabilidades para com Deus. Temos nossa responsabilidade para com a família. Temos nossa responsabilidade para com o trabalho. Temos nossa responsabilidade para com a sociedade. Olha só quantas responsabilidades nós temos. Né? Daí, como vivemos tudo isso? Que é o X da questão. Né? Poxa, se eu tenho primeiro a religiosidade, o que eu aprendi com a religiosidade? Pensando na doutrina espírita ou não? O que diz para mim? Eu tenho que ser santo? Será que é isso que a doutrina fala? Não, né? Ela fala que eu tenho
que me esforçar no dia a dia para aprender e para melhorar. Por isso que a gente fala que Deus sempre é amor e bondade e oportunidade. Não é assim? Não é? Então, vamos nos esforçarmos para melhorarmos nós no dia a dia? Ah, tá. Daí a gente se pergunta, como que eu vou melhorar? Né? Aí muitos podem parar e pensar assim, eu vou me melhorar fazendo a caridade. Apesar que estamos muito, muito distantes da caridade no meu ponto de vista. Então vamos falar da bondade. Né? Vou me melhorar fazendo uma bondade. Que bondade? Eu vou fazer a bondade material, vou dar uma cesta básica, vou levar um saco de pão ali na rua para dar para aqueles que estão com fome, né? Vou colaborar com uma doação mensal para uma instituição beneficente, daquilo que está sobrando, né, da minha renda. A gente pode pensar várias coisas, não pode? Tem valor? Tem valor, sim, não tem nem dúvida, tá? Porque você está fazendo algo. Mas será que o peso disso é tão grande quando nós olhamos apenas dizendo, essa bondade vai me ajudar a eu estar mais próximo de Deus? Outros pensam até, né, de uma forma pior ainda. Essa bondade vai me salvar dos meus erros diários. Muitos fazem, né, por interesse. E interesse de barganhar para com Deus, que depois põe a cabecinha no travesseiro, vai conversar com Deus, né, em vez de fazer uma oração, agradecer o dia, né, pedir a Ele uma noite tranquila, né, de aprendizado, né, pedir a Ele que nos dê no dia seguinte um dia muito mais produtivo, pedir a Ele que nos ilumine, né? Nós muitas das vezes não fazemos isso. Nós vamos lá, pomos cabecinha no travesseiro e falamos, Deus, não esquece de mim, viu? Hoje eu doei uma cesta básica, recebi meu pagamento, fui lá na LBV, dei 50 lá, tá? Não esqueça de mim, viu? Olha só. O que será que estamos nós a fazer? Aí vem, né? O viver a verdadeira vida, igual eu disse. Ao levantar, agradecer pelo dia, se encher de energia positiva, daí começar a cumprir as suas obrigações dentro de uma naturalidade, porque você aprendeu isso na religiosidade. E muitos de nós já trazemos lá no nosso âmago espiritual os conhecimentos já adquiridos que temos por necessidade de pôr em prática diariamente. Então, levantei, feliz, estou ali no meu lar, com meus pais, ou minha esposa, ou meus filhos, seja lá o que for. Já levanto, né, agradecendo por tudo, agradecendo por eles, né, dando carinho, um sorriso, um bom dia, né, já trocando energias positivas e boas, porque logo no despertar do dia as palavras positivas e amorosas já nos alimentam, não é assim? Para enfrentar as nossas responsabilidades diárias. Sabemos que temos nossas obrigações profissionais, daí vou sair dali realmente feliz, vou lá cumprir minha obrigação profissional, não por obrigação, pura e simplesmente, ou por necessidade, porque tem aí a lei do trabalho que dignifica o homem, faz com que o homem cresça, tenha a sua utilidade e assim e ainda mais conquiste, né, os bens, para que assim tenha uma vida muito mais tranquila, próspera, né, tendo bem-estar diário.
E tem aqueles que te contrataram, confiaram em você, que você vai ali exercitar todo o seu conhecimento, sua capacidade para colaborar com as empresas dele. Tem ele a obrigação, né, de te respeitar, de retribuir com salário, com reconhecimento. Olha como as coisas vão acontecendo. Mas o mais difícil, falou-se sobre relacionamento. Aí nós chegamos lá, temos que nos relacionar com muitas pessoas. Muitos estão lá revoltados, outros estão felizes, outros estão repletos de problemas, outros estão entregues ao trabalho, né? Outros, né, se entregaram à noite na bebida, se perderam, estão lá sem condições de trabalhar. Tantas coisas acontecem. Veja, né? Não, mas você está consciente, você é um cristão, independente de espírita, católico, evangélico, budista, seja lá o que for. Você sabe da sua responsabilidade, você tem coisas a fazer. E você sabe o quanto você é importante. No começo lá que eu falei para sua família, na sequência para o seu trabalho, na sequência para uma sociedade na qual você vive, porque daí as suas atitudes, como foi falado aí também, né, não julgar não as pessoas, mas as atitudes, né, as suas atitudes serão condignas, você ganhará o respeito, e além do respeito, você colocará elas em prática, onde serve de exemplos e de ensinamento para aquele que está olhando para você, muitas das vezes, que até te admira, você nem sabe, ou não te admira, não gosta de você, mas te respeita. Olha quantas coisas acontecem diariamente em nossas vidas. Não é assim? Né? Daí a gente pode dizer, né, de que estamos nós a cumprir aqui, ó, com dignamente os ensinamentos divinos, né, para quê? Para que a nossa vida no amanhã, que a nossa vida futura, seja melhor do que o hoje. E sejamos nós ainda sendo mais úteis ainda, porque estamos tendo oportunidade de, através dos exemplos, colaborar com o próximo através da palavra, colaborar com o próximo através do pensamento, do sentimento, colaborar com o próximo, né? Através dessa proximidade a Deus, colaborar com muitos. E assim a gente vai caminhando, né? E vai ficando cada dia mais fortalecido na fé. E como espíritos conscientes de que estamos cumprindo as obrigações que ele nos deu. Mas se não somos espíritos também não tem problema nenhum, tá? Todas as leis de Deus são iguais em todos os tipos de religiões onde fala da vida futura, porque nós falamos do mundo espiritual, outro fala do céu, outro fala do inferno. Não é assim? Ah, mas como que eu vou conquistar o céu? Pensando eu que eu tenho uma única vida. É fazendo nessa única vida o melhor que você pode fazer, tá? Mediante aquilo que a filosofia religiosa a qual você participa te ensina. E quando ela é séria e condigna, dentro das literaturas corretas, ela te ensina você a ser um ser digno, bom, cheio de responsabilidade. Sim. Não precisa nem acreditar na vida futura, mas você vai estar conquistando também o seu direito, aquilo que você fala que é o seu céu. E assim a gente vai galgando, né, no nosso dia a dia, né, esse processo evolutivo. Assim nós vamos nos curando, né, de enfermidades espirituais que nós carregávamos conosco. Assim nós vamos nos libertando, né, daqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aqueles ideais muitas das vezes contraditórios às coisas divinas, da qual nos apegamos no passado, porque hoje temos um olhar diferente. Isso significa evolução, crescimento do ser. Então, esse ponto de vista sobre a vida futura é nós exercitarmos tudo isso
naturalmente no nosso dia a dia, porque aprendemos, porque fazemos. E não precisa ninguém nos cobrar, nos exigir, ou nós nos colocarmos barganhando com Deus todos os dias pela obrigação apenas de fazer, achando que vai ganhar um lugarzinho lá no céu, ou que está em tenro progresso espiritual, se sequer adquirirmos a pureza do nosso coração, porque dentro do interesse a pureza do coração não existe. Estamos sendo muito presunçosos de achar que Deus é um ser tão ignorante que não vai conseguir enxergar o porquê. Muitas coisas fizemos sem ter a vontade de fazer e sem ter a essência do amor naquilo que você está a fazer. Então, com esse pensamento da naturalidade, que eu acho que é uma palavra importante no dia de hoje, de sermos naturais naquilo que vamos realizar, vamos nos entregar a Deus com essa naturalidade, com essa simplicidade, com esse amor, da qual todos os seres ou as criaturas divinas têm à sua disposição. E vamos fazer com que Deus desabroche lá dentro de cada um de nós, porque muitas das vezes apenas ele está ali adormecido, porque nós não demos a oportunidade dele assim despertar. Vamos dar essa oportunidade a ele nesse instante. Então busquemos o nosso Deus interior. Encontremos nesse momento esta paz. Acendamos a nossa luz interior. Para que nos tornemos um farol que ilumina os caminhos da qual temos a andar. Mas possa também iluminar o caminho de muitos que conosco convivem dentro dessa oportunidade de vida em sociedade, com uma pequena quantidade de pessoas, ou média ou grande, conforme a possibilidade, a condição e a responsabilidade de cada um. Então, peçamos a Deus que essa nossa luz se espalhe e que a luz dele nos complete. Que esses mensageiros que estão conosco neste momento, liderados por Bezerra, por Batuíra, por Jesus, assim multipliquem este amor, esta luz, esses fluidos, da qual nos alimenta, para que possa ir a alimentar aqueles que estão até mais necessitados do que nós, e de preferência aqueles que desatinos carregamos, para que sintam ele, a tua presença, sintam ele a nossa presença, de carinho e de amor, dos sentimentos da reconciliação e do perdão, possa assim despertar em ambos os lados, aonde estamos nós a tirar de nosso fardo um peso muito grande, para que mais leves possamos caminhar rumo a esse progresso, rumo às alturas,
da qual, assim, muitas das vezes dizemos de uma forma alegórica. Então, entreguemos ao Senhor em oração. Direcionem os seus próprios pensamentos às necessidades do seu organismo, para que, nesse instante ali, todos os fluidos, as energias que estamos a liberar se concentrem. São as energias positivas que nos alimentam, nos fortalecem. E sintam também essa energia que Jesus, como médico universal, está também a nos distribuir. Onde se completa com a nossa e traz a cura que tanto buscamos. Direcione as suas mentes de forma positiva. Sintam o quanto podemos nos curar diariamente. E assim, rogo ao Senhor, a Deus, a Jesus, e que iluminai a todos, sempre, o teu amor. E nesse momento, dentro dessa egrégora que se formou, reine a tua paz e a tua luz, porque aí está o nosso maior alimento. Usufrua de tudo que o Pai tem a nos oferecer. Que assim seja. E obrigado a todos. Doutor Deolindo, recebam o nosso carinho, a nossa gratidão por essas palavras maravilhosas e de conforto. E esta energia que se formou nesta egrégora, como disse, se estenda sobre todos os nossos irmãos enfermos, com os nomes no nosso grupo de cura, grupo de estudos. Que Jesus dê o seu amor, o seu carinho e a luz a todos, para que sejam fortalecidos e curados. E assim, Pai, agradecendo este momento maravilhoso da noite, vamos lhes dirigir a prece de Cáritas. E diria que a prece de Cáritas hoje, a Dona Isolda fizesse para nós. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse estudo desta noite. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela a guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade permite os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos com os braços abertos.
ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá vossa santa, pura e bendita imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor. Muito bem. Que todos tenham uma boa semana, uma boa noite, uma noite reconfortante. Jesus esteja ao nosso lado. Que assim seja. Boa noite a todos.